Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai direto para o estado de Goiás. Vamos conversar com o Leonardo Machado, que é assistente técnico da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás. Vamos entender um pouquinho como é que está então a colheita da soja por lá e também o plantio do milho segunda safra. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Bom dia, olá a todos. Sempre um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho da nossa safra. Leonardo, vamos começar então pela colheita da soja. A gente já tem um percentual de área colhida por aí. E quantos por cento dessa área já foi colhida? Perdão, né, a confusão. A essa época do ano, está dentro do cronograma esse percentual de área colhida? Então, depois de uma safra muito difícil, né, onde que a gente teve perdas produtivas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, em torno de 53%, de acordo com a análise que o IFAG faz toda semana, ele já foi colhido, né? Então a gente tem um pouco mais aí de 50, um pouco mais da metade da safra já foi retirada do campo, já se encontra aí negociada ou armazenada. E esse é um percentual muito esperado dentro da nossa média histórica, né? Então a gente não tem uma situação de atraso nesse momento. E desses 53% colhido, Leonardo, qual que é a média de produtividade que dá para se ver já nesse retrato, então, de metade das áreas colhidas? Então, como a gente colocou, foi um ano muito difícil, né? A gente teve muitos problemas climáticos, falta de chuva e principalmente altas temperaturas que impactaram no potencial produtivo das lavouras. A estimativa que a gente tem aqui hoje, né, é em torno aí de 57 sacas por hectare. Lembrando que no começo, né, e no ano passado, que foi um ano de boas condições climáticas, a gente colheu em torno aí de 65 sacas. Então aí é uma quebra que a gente estima aí em torno de 12% nesse momento. Lógico, a gente já teve estimativas mais pessimistas, né? A gente chegou a estimar quebras aqui próximo aí da casa dos 20%. Então, o que acontece? Essas últimas colheitas, né, têm se mostrado com um potencial produtivo muito melhor do que aquela inicial. Então, se a gente pegar na média hoje, aí estamos estimando em torno aí de 57 sacas por hectare. E, Leonardo, pensando nos problemas, né, que afetaram essa safra de soja, a gente sabe que o clima pesou bastante. Houve algum problema também com pragas e doenças que tem ajudado a pesar, portanto, nessa quebra de 12%? Então, quando a gente tem altas temperaturas, né, e falta de chuva, é comum a gente ter um aumento no ataque de pragas. É um dos resultantes da queda da produtividade. Porém, nada que a gente possa estimar como grande responsável. A gente teve ataques de lagartas em algumas regiões, principalmente mosca branca, né? A gente teve muito ataque de mosca branca em regiões importantes, na questão de produção, mas o grande problema nosso mesmo foi o clima, né? Clima que impactou nesse potencial produtivo das lavouras, reduziu a inoculação, a gente percebeu muito isso, né? A inoculação comprometida pela questão de altas temperaturas e solo descoberto. Então, as pragas elas não te afetaram tanto. Tiveram sim seu parcela de culpa, mas a grande parte aí é a questão climática. E essa questão climática, ela acabou pegando mais aquela soja precoce? Exato. Aquele produtor que semeou logo ali no fim do vazio sanitário, né? Finzinho de setembro, início de outubro, ele passou por dois problemas, que foram dois períodos de baixo volume de chuvas, né? Baixas precipitações e altas temperaturas. Então foi um grande impacto ali em outubro e outro grande impacto em novembro. E isso aí reduziu o potencial lá na fase vegetativa e também na fase reprodutiva. Então, tivemos casos de produtores que infelizmente, né, que é muito triste, não colheu nada. Teve que passar a grade para poder fazer o plantio do seu milho, da sua safrinha. Outros colheram aí 20, 25, 30 sacas. Então, esses que plantaram lavouras precoces, mais ali no início, foram os que mais sofreram. Aqueles que plantaram já em novembro, né? Ou seja, conseguiu fazer, fez o plantio bem mais tardio. Esses são os que agora, nesse momento, estão mostrando os bons potenciais produtivos, que não passaram por esses dois problemas que a gente relatou até o momento. E virando a nossa chave, então, para o milho segunda safra, como é que está o andamento do plantio do cereal por aí no estado? A gente estima que esse ano a gente vai ter uma queda na área plantada do milho, né?
E aí, hoje, a gente encontra em torno de 78% do milho já plantado. É bom a gente sempre colocar a janela ótima de plantio do milho grande parte do estado, nessa segunda safra, é até o fim de fevereiro. Então, entrando aí em março, né? Então, a gente vai ter aí em torno aí de quase 25% do nosso milho plantado fora da janela é, 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 indicada, que é uma preocupação que a gente pode ter. Então, em torno aí de 78, quase 80% do nosso milho já foi semeado nesse momento. E essa diminuição diária, Leonardo, ela se deu por qual motivo? Foi por causa do preço de venda do milho? Foi por causa dessa questão de janela? Me explica um pouquinho, então, o que desestimulou um pouco os produtores aí a fazer 100% das áreas de milho? Então, os produtores, eles querem buscar a mitigação do seu risco, né? A gente tem que pensar que o milho, infelizmente, ele não está num preço tão bom, principalmente quando a gente pensa preço para safrinha. Hoje está sendo pago com contratos futuros do milho aí, as empresas estão pagando 45, então é um preço mais baixo. Além do risco climático, né? A gente já vem do risco climático de soja, então o produtor preferiu não arriscar no milho, que é uma cultura mais sensível. Então essa redução, ela se dá principalmente por isso. Questões de preço, que bate aí com os custos de produção e questão de risco. Então, muitos produtores migraram para o sorgo, para o girassol. O girassol deve ter um crescimento expressivo aqui da área, apesar de a gente ter um número ainda correto. A questão do gergelim, né? Tem grupos produtores, lógico que não representam a maioria e nem a gente pode colocar que é uma área expressiva. Migraram para arroz, que está com preço bom, trigo. Então, tiveram muitos produtores migrando do milho para outros tipos de cultura, mas principalmente ao sorgo. Tá certo, Leonardo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Você e todo o time aí da FAEG são sempre muito bem-vindos aqui conosco. Muito obrigado e sempre a gente está à disposição para estar passando as informações do nosso estado. Tá, então estivemos com o Leonardo Machado, que é assessor técnico da FAEG, a Federação de Agricultura do Estado de Goiás, nos trazendo as informações então a respeito da colheita da soja e também do plantio do milho segunda safra lá no estado. De acordo com ele, cerca de 53% das áreas de soja já foram colhidas, uma expectativa de quebra por enquanto em torno de 12%. Então, o que o Leonardo ele traz para a gente? Normalmente, lá no estado, a média de produtividade da soja fica na casa das 65 sacas por hectare e esse ano deve cair, então, para mais ou menos 57 sacas por hectare em média. E, em relação ao milho segunda safra, de acordo com o Leonardo, em torno de 78% das áreas já foram plantadas e deve haver uma redução de área em torno de 10 a 12%. Isso por causa de um desestímulo do produtor por causa do preço de venda do milho e também da questão da mitigação dos riscos, já que há um atraso na janela, a janela de ótima expressão, então, para o potencial produtivo do milho é até o final de fevereiro, então tem gente ainda que vai plantar esse milho, então já tem um potencial produtivo menor, então deve haver essa diminuição e essas áreas que não vão ser semeadas com o milho segunda safra devem ser semeadas com o girassol, gergelim ou também com o sorgo. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.